Olá, amados. Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Bom dia. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, né? Esse feriado de Corpus Christi, poderosamente, que você possa ter um descanso, né? O descanso do justo aí durante esse dia com a sua família. Aos que estão trabalhando também, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu vim aqui nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, os versículos de número 15 e 16. Eu quero falar com você hoje a respeito de fidelidade ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Até aqui, essa passagem bíblica já fala bastante acerca daquilo que eu quero falar com você. A gente tem visto que desde que começou essa questão de quarentena, de pandemia, muitos irmãos têm se esfriado na fé, como a gente falou por esses dias. No último domingo nós pregamos muito sobre isso. Na sexta-feira nós falamos com a liderança, com todos os líderes da igreja, todas aquelas pessoas que estão de certa forma envolvidas em algum tipo de trabalho na igreja, sobre os líderes não se esfriarem, né? Não se desmotivarem, não perderem a sua fé nem sua fidelidade, porque nós estamos na linha de frente de batalha. Nós temos que ser exemplos a todos os irmãos. Mas também a igreja tem abandonado a sua fé, a sua fidelidade e se esfriado nos dias que tem passado essa pandemia, né? Principalmente aqueles que ficam em casa e não podem ir à igreja, né? Ou não querem ir à igreja. Essa palavra fala de um Deus fiel. Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16 fala de um Deus que diz o seguinte: que se a sua mãe te abandonar, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E ele vai além, ele fala: eis que eu tenho gravado você na palma da minha mão, eu tenho o teu nome na palma da minha mão, eu jamais me esquecerei de você, eu jamais te abandonarei, não tem como eu me esquecer de você. E isso é extraordinário, porque a gente vê um Deus zeloso, um Pai que zela, um Pai que cuida, um Pai que está o tempo todo à espreita, cuidando dos seus filhos, livrando os seus filhos de todo o mal. Só que uma coisa causa preocupação. Como nós pregamos no último domingo, a palavra lá em Oséias, no capítulo de número 4, versículo de número 6, onde a palavra do Senhor diz assim que o povo tem padecido por falta de sabedoria ou de conhecimento, né? É o que diz aqui: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. A gente vê aqui já um Deus que se desagradou do povo, que estava entristecido com os seus filhos, que tinham abandonado a sua fé e abandonado a sua fidelidade. E ele usa o profeta Oséias como um exemplo, dizendo para mostrar para o povo como ele se sentia. Então faz com que esse homem case com uma prostituta, que essa prostituta tenha filhos da sua prostituição, para que Deus mostrasse como ele estava se sentindo em relação ao abandono da fidelidade dos seus filhos, do povo dele. E isso é uma coisa que tem acontecido. Veja bem, muitas pessoas deixaram de ir na igreja, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, aqui. Vamos falar de dízimos e ofertas, né? A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que se mantém, e ela se mantém porque Deus a faz assim, né? Porque tem obreiros e pessoas que congregam lá que são fiéis a ponto de sustentar a igreja, e não somente sustentar a igreja, sustentar a família pastoral, sustentar algumas igrejas que nós podemos ajudar, alguns irmãos que têm necessidade, e isso é muito importante. Mas veja bem, muitas pessoas que pararam de ir, continuam na igreja, mas deixaram de dizimar e de ofertar na casa de Deus. Se a gente olhar para essa passagem inicial que nós falamos aqui, lemos em Isaías 49, fala de um Deus super fiel. Fala de um Deus que é fiel e é justo.
Mas lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, fala de um Deus que se entristeceu porque os seus filhos abandonaram a sua fidelidade. E não somente essa questão dos dízimos e ofertas também, mas a questão de ir à igreja, a questão também de buscar a presença de Deus, a questão também de orar. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 5, traz algo extraordinário, porque fala de um Deus que é zeloso. O que é um zelo, senão um cuidado, não é verdade? Nós somos cuidados por Deus. Deus nos ama de tal maneira que Ele nos cuida de forma extraordinária e cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Não somente nessa questão financeira, mas saúde, familiar. Deus está em todas as áreas da nossa vida. Olha o que diz aqui no versículo de número 5 de Êxodo 20. Diz assim: não adorarás, nem lhe darás cultos, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu quero pegar aqui essa parte em que ele diz assim: eu sou o teu Deus e eu sou zeloso e eu tenho cuidado de você. Eu pergunto para você que tem abandonado a sua fidelidade, porque às vezes não importa se você está na tua casa e você não pode ir porque você tem algum tipo de comorbidade, porque a tua idade não pode, porque de alguma forma você não pode ir, mas isso não impede você de ser fiel, não impede você de você enviar o teu dízimo, a tua oferta, não impede você de adorar a Deus, não impede você de acompanhar as lives e glorificar o nome do Senhor, porque esse Deus continua operando em favor da tua vida, mas Ele também se entristece com a tua infidelidade e com o teu abandono nos dias de hoje. Quando aqui no versículo 5 de Êxodo, ele fala assim, que você não pode adorar outras coisas a não ser Ele. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Eu não estou falando de religiões. Eu estou falando daquilo que nós colocamos acima de Deus. Por exemplo, às vezes você coloca suas contas acima de Deus. Às vezes você coloca a sua casa acima de Deus, tudo, e não pode colocar nada, nem a nossa família acima de Deus. É Deus acima de todas as coisas e depois a nossa família. Entendeu? Então veja bem, a nossa família é o maior bem que nós temos na terra. É o maior bem que nós temos na terra. Mas Deus está acima de tudo e acima de todos. Veja bem, versículo 5 diz: não adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Então eu queria dizer para você aqui nessa manhã, para a gente poder encerrar, e você pensar um pouquinho a respeito disso que nós falamos aqui, a respeito da sua fidelidade com Deus. Eu não sei se você está certinho com o Senhor, se você está dizimando, se está ofertando. Os que fazem isso, entendam que vocês estão dentro do propósito e da fidelidade. Vocês que estão indo na igreja, vocês que estão comparecendo, claro que com toda segurança. Então vocês precisam ficar em paz. Agora você que não está cumprindo tudo isso, pense bem. Pense bem em você aí na tua casa. Pense bem na sua vida. Pense bem acerca da tua fidelidade. O que você é em Deus e o que você tem com o Senhor. Não é verdade? Deus tem mantido você durante essa pandemia. Deus tem cuidado de você, tem cuidado dos seus. Deus tem cuidado das suas finanças. Ele tem trazido para você a provisão, assim como Ele fez com Elias. Se Ele tem feito, avalia se você não está como aquelas pessoas, os hebreus lá em Oséias capítulo 4. Se você não tem abandonado por falta de conhecimento, se você não tem deixado a tua fé de lado. Porque Deus continua sendo fiel. A palavra de Deus diz que Ele está com os olhos e os ouvidos atentos às orações que forem feitas. Mas não somente isso, porque no Salmo 139 diz que Ele nos observa o tempo todo. No Salmo 139 diz que Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar. Antes que a palavra já venha à nossa boca, Ele já a conhece toda. Então nessa manhã eu gostaria que você refletisse sobre isso, sobre a sua fidelidade com o Senhor. A sua fidelidade nos dízimos, a sua fidelidade nas ofertas de missões, a tua fidelidade com a palavra, com a igreja, a tua fidelidade com os seus pastores. Pense sobre isso. Nós temos orado pela sua vida, nós temos pedido a Deus para que nada falte para você e para que você continue avançando, prosperando e principalmente que você herde o céu. Amém? Que você tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Nós teremos no próximo domingo agora a Santa Ceia, às 18 horas em ponto,
não deixe de levar um alimento, né? Se você pode, leva uma cesta básica. Você não pode levar uma cesta básica, leva alguns alimentos e vá cear. Nós faremos a Santa Ceia no Templo Novo, né? Então todos os irmãos estão convidados e convocados para estarem lá. Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo no seu coração, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém e amém. Até no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho, tá bom? Deus abençoe.